Bom dia, amados irmãos. Nós desejamos aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos neste dia celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes porque Jesus Cristo venceu a morte e podemos dizer, Ele está conosco. Nós estaremos lendo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versos de 17 a 22. Uma palavra de explicação. A igreja de Corinto estava sendo influenciada pela filosofia dos anticristãos. E estes ensinavam ao povo que não havia ressurreição e que Jesus não havia ressuscitado. E o apóstolo Paulo, então, sentiu a necessidade de ensinar a igreja, doutrinar a igreja sobre este assunto. Por esta razão, ele escreve, a partir do versículo 17 do capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que o Senhor nosso Deus esteja nos abençoando e nos dando capacidade para entendermos a sua bendita palavra. Jesus ressuscitou. É o tema para a nossa meditação. Uma das mais célebres frases do pastor Billy Graham foi: o acontecimento mais importante da história da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Jesus é o Emanuel, lá do profeta Isaías, que significa Deus conosco. Temos ensinado que o nome de Jesus significa Jeová é salvação. Em João 1, 11 e 12, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diz um provérbio que as pessoas só podem oferecer aquilo que elas possuem. E aquilo que os homens possuem foi o que eles ofereceram a Jesus, tanto naqueles dias quanto nos dias atuais. O ser humano continua sendo o mesmo. Esta tem sido a nossa mensagem, porque o homem evoluiu em muitos aspectos, mas ele continua pecador. E o que os homens ofereceram ao Senhor Jesus Cristo? Soberba, maldade, violência e a morte. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele em sua nobreza e excelência de caráter e santidade, nos ofereceu o seu amor, o seu infinito amor. E orou por nós. E no topo da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Jesus ressuscitou. Em Atos, capítulo 5, versos 30 a 32, o apóstolo Pedro respondeu aos líderes políticos e religiosos de Jerusalém: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Jesus ressuscitou. Sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não há sentido para a vida cristã. Sem Jesus ressuscitado, não há razão para a igreja existir. Sem a ressurreição, não há como propagar a doutrina cristã e a fé. A presença da igreja no mundo é a maior prova da ressurreição do Senhor Jesus. Ele continua o seu ministério através da sua presença na vida da igreja. Quando o apóstolo Paulo foi vocacionado para ser apóstolo e missionário do cristianismo, quando ele viajava de Jerusalém para Damasco, ele teve um encontro com Jesus no caminho. E o Senhor Jesus Cristo disse a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo era o perseguidor da igreja, mas ele não sabia que ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Então nós entendemos claramente que Jesus cumpre o seu ministério, está cumprindo através da existência da igreja, através do seu substituto, que é o Espírito Santo de Deus, que habita no coração de todos aqueles que se entregam ao senhorio de Jesus Cristo. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não há o ministério da salvação, da libertação, da transformação de vidas, porque Jesus é, por excelência, vida, e ele gera vida, é fonte de vida. Na sua ressurreição estão sendo cumpridas as suas palavras. Em João 14, no versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Conversando com Marta, irmã de Lázaro, lá em Betânia, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E o Senhor Jesus Cristo concluiu esta conversa com Marta, perguntando: crês tu isto? Com certeza, prezado irmão, amado ouvinte, esta pergunta neste momento vem direcionada do Espírito Santo de Deus também para o meu e o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela continua falando conosco. Crês tu isto? Em Jesus ressuscitado, encontramos a resposta que nos fortalece em esperança, esperança da vida eterna, de uma vida eterna com Ele, livre de todos os males que nós atravessamos nesses dias
presentes, dias de aflições. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive. O saudoso Luiz de Carvalho, cantor evangélico, cantou: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei, bem sei, que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esta fé lança fora o medo, lança fora a tristeza, o pavor e o desânimo, sentimento de vida vazia e insignificância. Esta fé neste Jesus Cristo vivo lança fora todo o temor. A maior bênção de crermos neste Jesus ressuscitado consiste em poder desfrutar da sua presença constante conosco, como ele prometeu. O salmista, cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer, ele já compôs no Salmo 27 as palavras: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Prezado irmão, amado ouvinte, que maravilha nós podermos ter esta fé inabalável, que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, não foi retido por ela, e ele hoje ainda atua em nossas vidas, na sua igreja, atua na vida do seu povo, e ele dirige a história. Jesus não ficou pendurado na cruz, também não ficou no túmulo frio, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele venceu a morte. Voltou para o seu lugar de origem, a casa do Pai. Um dia ele voltará, diz a Bíblia, com poder e grande glória, para estar visivelmente conosco para toda a eternidade. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 11, nós lemos as seguintes palavras: quando Jesus ascendeu ao céu, quando ele voltou para o céu, e este quadro é para mim um dos mais belos das Escrituras do Novo Testamento. Pensar quando Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos e naquele momento os seus pés começaram a se descolar do chão, descolar da terra, e Jesus Cristo começa a subir. E a Bíblia diz que uma nuvem o encobriu nas alturas. E os anjos se aproximaram da multidão e disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus ressuscitado é a esperança da igreja. Jesus ressuscitado é o consolo para os nossos corações, é o conforto, é a vitória do cristianismo, é a vitória do crente, que nós temos essa convicção que nosso Jesus, nós podemos estar com ele, porque ele está conosco em todo o tempo da nossa existência. Como ele prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nesta manhã Deus possa ter falado aos nossos corações e que nós possamos continuar firmes nesta fé, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é vencedor de todas as coisas, inclusive do arqui-inimigo, a morte. Jesus venceu.
e nós venceremos com ele. Que Deus, pois, nos dê a sua bendita paz. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Pai do céu? Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela grande bênção, o grande privilégio que nós temos de saber, de crer, de estar, ó Deus, convictos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele é vivo, Ele venceu a morte, Ele vive para toda a eternidade. Por isso o escritor aos Hebreus disse que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nesta fé, Senhor, preserva nossas vidas e a Tua igreja. E nestes dias difíceis que estamos atravessando, que nós possamos nos firmar em Jesus Cristo vivo, em nosso Deus, Pai e no Espírito Santo, e permanecermos até o último dia da nossa existência. Cura as nossas enfermidades, tenha misericórdia dos que sofrem. Liberta-nos, ó Deus, de toda a opressão e de tudo aquilo que contraria a tua santa e bendita vontade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Que Deus nos abençoe.